estamos sobre um tema central, que é uma questão, e esta conferência é para poder responder a essa questão. Mas por ser uma questão muito ampla, nós parcelamos a questão para poder respondê-la melhor. Amém? E eu vou falar sobre... O meu slide está com problemas. Amém. E eu vou falar sobre o que é mais importante, plantar ou colher. Então, debaixo de uma questão, eu venho responder também uma outra questão. Há uma coisa muito interessante que o nosso tema nos sugere. É que o nosso tema, ele não pergunta se nós temos uma semente, mas a questão é que semente nós carregamos. Partimos do princípio que toda pessoa que está sentada nesta sala, da pessoa mais honrada até a pessoa mais desprezada, da pessoa mais financeiramente estável até a pessoa mais financeiramente isenta, da pessoa mais velha até a pessoa mais nova, da pessoa mais escura, que se calhar seja eu, até a pessoa mais clara, da pessoa mais baixinha, que também é possível que seja eu, até a pessoa mais alta. Todos nós carregamos uma semente. Então, o tema que nos é sugerido é para nós podermos saber que semente cada pessoa carrega. Então, eu parto do princípio dizendo: você tem uma semente. Aleluia. Qual você ainda saberá? Eu não vim te ajudar a saber qual semente você carrega, mas eu vim te ajudar a saber o que é mais importante entre semear e colher. Agora, uma coisa muito interessante que nós temos neste versículo. Diz que enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Há uma novidade que eu tenho para cada um de nós aqui. É que nós temos um futuro pela frente. Porque nunca deixará de haver sementeira e colheita, e nós temos uma semente dentro de nós. Há uma esperança para cada semente que cada um de nós aqui carrega. Eu quero que você saiba hoje que por mais distante que você se sinta do teu destino, a semente não deixa de estar dentro de si. Aleluia. E há uma coisa muito interessante que eu notei aqui, neste versículo, em relação ao tema que eu vim debruçar. É que frio é contrário de calor. Verão é contrário de inverno. Dia é contrário de noite. Qual seria a relação entre plantio e colheita? A noite complementa o dia. O verão complementa o inverno. O plantio complementa a sementeira. Se nós temos uma colheita, então nós tivemos um plantio. E se nós temos um plantio, teremos também uma colheita. É impossível que haja um plantio sem uma colheita. Embora às vezes você possa colher joio, não significa que não tenha sido plantado trigo lá. É exatamente sobre isso que nós viemos ensinar. Aleluia. É por isso que eu disse que hoje eu não vou andar a saltar aquelas coisas. Eu amo aquilo, mas fui um pouco, Então, estou a pedir ser um pouco não eu hoje. Aleluia. Aleluia. Estou a pedir ser um pouco professor hoje. A Bíblia, ela nos fala de uma coisa muito interessante. Quando fala dos humanos, diz que os humanos, eles cessarão daqui da terra. Louvado seja Deus, Daqui da terra. E há uma coisa muito interessante. É que os humanos vão durar na terra até o fim da própria terra. E é exatamente durante todo o tempo de vida, todo o tempo de existência que o humano estará na terra, que a sementeira e a colheita também estarão aqui.
Significa que a sementeira e a colheita fazem parte do modus operandi do homem. Não podemos falar do homem isentando o homem da sementeira e da colheita. Do mesmo modo que não podemos falar do homem isentando-o do dia e da noite. Porque o homem funciona no tempo e no espaço. E o homem precisa do dia e da noite para viver. Da mesma forma que precisa da sementeira e da colheita para viver. A terra, ela é feita de sementeira e colheitas. Não há nada que acontece na terra que não seja resultado de sementeira e colheitas. Deus plantou Adão na terra. E a Bíblia diz que Adão nasceu à semelhança de Deus, mas os seus filhos nasceram à semelhança dele. Significa que Adão era uma semente na terra. Deus plantou até a própria terra no mundo todo, no universo. A Bíblia diz que no princípio ele criou os céus e a terra. Se nós formos a estudar um pouco sobre o espaço, nós vamos descobrir que o universo está em expansão que não termina. Porque a terra foi criada como uma semente que até hoje não tem parado de produzir. Casamentos são sementes. Relacionamentos são sementes. Estudos são sementes. Cultos são sementes. Ensinos são sementes. Esta conferência é uma semente. Você é uma semente. Então a vida, ela é uma função de sementeira e colheita. Não há nada na vida que aconteça sem que antes tenha havido uma sementeira. Are you understanding me? Hallelujah. Hallelujah. Então, uma pergunta nos foi proposta. O que seria mais importante? Entre semear e colher. O que seria mais importante? Na Bíblia nós encontramos a história de um homem. Este homem chama-se Esaú. A Bíblia diz que Esaú, ele nasceu primeiro. Jacó e Esaú foram gêmeos. Mas Esaú, ele era o mais velho de Jacó. Aleluia. E certa vez, Esaú, ele estava com fome. E a Bíblia diz que quando Esaú chegou até Jacó, ele trocou o seu direito de primogenitura por um guisado, por conta da sua fome. Por conta da sua fome. Quantos de nós somos assim? Que não percebemos o valor da semente e nos focamos em colher em terrenos alheios. A Bíblia diz que Esaú, ele era um caçador. Quando Isaac quis abençoar Esaú, mandou Esaú para preparar o guisado que ele gosta. Como é que agora que ele que está com fome não pode sentar e preparar para si? Não sei se estamos a caminhar bem, né? Aleluia. Aleluia. Então, o que fez com que Esaú perdesse o seu destino para Jacó foi valorizar a colheita e não a sementeira. Muitos de nós vivemos de poder fazer algo novo e só não semeia a novidade que está em si por conta de algo velho que ele está vendo nos outros. Ele vê os frutos que estão nos outros. Esta conferência, meus amados, eu prestei atenção na pergunta que o pastor Magaia fez ao pastor Gilden. E ele perguntou, para que este evento aqui acontecesse, você precisou de dinheiro ou de fé? E a resposta do pastor Gilden foi fé. E obviamente que precisou-se de dinheiro. Amém. Mas, indo de encontro com o tema da nossa pregação, este evento, esta conferência, estava dentro do irmão Gilden. Era uma semente dentro dele.
Ele viveu a sua infância carregando esta conferência. Foi ao instituto carregando esta conferência. Foi à universidade carregando esta conferência. Viveu longos anos de vida carregando esta conferência. E depois semeou a conferência. E agora colhemos a conferência. Tudo na vida é resultado de uma plantação e de uma colheita. Então nos é proposta uma questão. O que é mais importante entre plantar e colher? Eu trouxe alguns pontos que nos vão ajudar. Os pontos que eu trouxe pontos como se fossem respostas de vários pensadores, mas o pensador sou eu mesmo. Amém? O primeiro pensador que está dentro de mim diz que o mais importante é ter a terra pronta para plantar. Há muita gente plantando, mas em terras erradas. Em Mateus capítulo de número 13, a Bíblia nos fala de um certo semeador. E fala que ele deixou sementes em diferentes terras que não puderam produzir para a sua vida. E entenda uma coisa muito interessante. Sobre a primeira terra, a Bíblia diz que quando as sementes caíram, vieram aves e comeram. Há pessoas que levaram as suas sementes, semearam em terras não prontas. E não pode ver nada produzir, porque alguém chegou e colheu nas suas terras. Aprenda a aplicar sabedoria na tua sementeira, para não oferecer comida às aves do que você espera colher depois. Em Cantares, a Bíblia diz, recojai as raposas que desfiguram a vinha. Há muita gente que plantou vinhas, mas que não bloqueou a entrada das raposas. E a Bíblia continua nos falando de diferentes terras. E só uma terra pode produzir os resultados pelos quais a semente foi plantada. Então, a primeira resposta sobre o que é mais importante entre plantar e colher é ter terra pronta para plantar. Não saia por aí plantando relacionamentos sem preparar a terra. Você está desfigurado emocionalmente. O que vai fazer um relacionamento? Você não tem um bom relacionamento com Deus. O que vai fazer começar no ministério? Não consegue orar nem 10 minutos, não lê a Bíblia diariamente. O que você vai dar às ovelhas? Você vai começar um negócio, não fez o conto do custo. A Bíblia nos fala que todo homem, quando quer construir uma torre, primeiro senta, faz os cálculos. Do que é que eu vou precisar para começar a torre, edificar e até terminar? Há muita gente que semeou negócios, mas semeou em terras despreparadas. Então, mais do que plantar, garanta que você tenha terra pronta para isso. Aleluia. 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 Garanta uma boa terra para semear as sementes que você carrega, assim como para semear a semente que você é. Eu descobri uma coisa. Eu vi um pouco de talk show, onde falava-se um pouco sobre prosperidade. E o meu mestre ele dizia que prosperidade é quando você cumpre o propósito pelo qual você foi criado. Há muita gente que não é próspera como pessoa. Não estou a falar necessariamente de coisas materiais, mas estou a falar de prosperidade pessoal. Que só não é próspera porque se semeou em lugares errados. Há muita gente semeada em decepções, semeada em amarguras, semeada em lugares onde não são bem-vindos, semeada onde Deus não lhes quer,
semeada onde eles são mortos sem oportunidade para crescer. Amado, Jesus Cristo disse que para a semente crescer tem que morrer. Não disse que a semente tem que se matar. A morte da semente é um processo da própria terra, não um processo da semente. Eu não sei se vocês entendem, né? Aleluia. Aleluia. Então, a coisa que é importante, primeiro, a resposta do primeiro pensador dentro de mim é: o mais importante é ter a terra pronta para plantar. Para tudo aquilo que Deus te chama para fazer, garanta uma terra fértil para que você possa fazer. Deus te dizer que você vai fazer alguma coisa não significa que você deva fazer a tal coisa. Se Deus aparecer para ti agora e disser: o teu chamado é profético, não sai se chamando profeta, porque Ele ainda não te enviou como profeta. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser enviado. E se você se envia a si mesmo, você irá sem terra pronta. E você vai se chamar de profeta sem profecia para as pessoas. Mas toda semente tem seus frutos. Mas por falta de preparo, você se semeou e não pode mostrar os frutos. Como criar um culto, fazer um culto, por exemplo, de cura, sem garantir que tenha substância suficiente para curar os enfermos? Plantou numa terra infértil, porque os doentes virão e você não terá o que lhes oferecer. Procurou estudar, concorreu para pós-laboral, não trabalha, não tem ninguém que lhe dá dinheiro. Plantou, sim, mas numa terra que não está pronta. Are you understanding me? Mais do que plantar, devemos garantir que a terra esteja pronta para isso. O segundo pensador dentro de mim diz: o mais importante é plantar a semente certa. E nós temos como texto proposto Gálatas 6, versículos 7 e 8. Você pode anotar e depois vai ler. Neste capítulo, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isto ele se fará. Há muita gente semeando, mas semeando as sementes erradas de coisas que não quer colher. Irmã estava ouvindo minha pregação no espírito. Fez para lhe tirar do arrebatamento de sentidos. Amém. Isso. Muita gente semeando sementes erradas para colher coisas que não precisam, para colher coisas que não querem em suas vidas. Muita gente, consciente e inconscientemente. Quando você trata mal alguém, is a seed that you are sowing. É uma semente que você está semeando. Ojalambeu. Quando você honra alguém, você está semeando uma semente. Toda atitude que você tem é uma semente a ser semeada. Então é importante semear, mas presta atenção, para que semente você está semeando? Semeie sementes certas. Semeie sementes do teu propósito. Semeie sementes do teu destino. Não semeie sementes que vão ao contrário da direção que de onde você quer chegar. Como é possível que eu quero ser piloto e eu vou me meter na mecânica de carros? Ou na marinha? I have to go onde tem a ver com voos. Apreciar os pássaros, não os peixes. Há muita gente com propósitos,
E mesmo assim vai concorrer na faculdade um curso que não tem nada a ver com onde quer ir. Semeou, mas uma semente errada. Então, mais do que semear, garanta que você esteja semeando sementes certas. Nos teus relacionamentos amistosos, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. Que sementes você semeia lá? Sim, a pessoa te ofendeu. Sim, a pessoa te feriu. Mas diante desta terra, que semente você semeia? Você foi chamado para semear semente do bem numa terra de mal. Mas o importante não é semear. Mas which seed? Which seed are you sowing? Que semente você está semeando? Are you understanding me? Eu estou a ver meu tempo, por isso estou a correr um pouco. A palavra semente, no versículo de 1 Pedro 1, versículo 23, vem do grego sporá. Sporá. Tem crianças aqui? A palavra grega sporá significa semente. Mas a mesma palavra grega sporá vem do grego speiro, que significa semear, espalhar ou disseminar. Mas antes de nós chegarmos aqui, eu gostaria que nós compreendêssemos sporá. Sporá é de onde nós tiramos a palavra esporar. Are you understanding? Are you understanding? Quer dizer que toda vez que nós temos uma semente, precisamos ter filhos. E neste versículo, a Bíblia diz que nós fomos recriados pela semente. So, the word of God is a seed. A palavra de Deus é uma semente. Ainda vou fazer uso disso. Mas aqui diz que espero é semear, espalhar ou disseminar. Entende isso aqui? As coisas estão paradas porque você não semeia a semente que está nas tuas mãos. Porque quando você semeia, você espalha. Quantas vezes diante de situações onde você olha para a direita é a mesma coisa, esquerda é a mesma coisa, em frente é a mesma coisa, para trás é a mesma coisa, para cima só vê nuvens e não tomou nenhuma atitude. That means, se tudo permaneceu o mesmo, você no mesmo lugar, é porque você não esperou. Você não semeou. Porque toda vez que nós semeamos, abrimos oportunidades para nós podermos disseminar. Nós expandimos quando semeamos o que está nas nossas mãos. Nós expandimos quando semeamos o que está dentro de nós. Nós expandimos quando semeamos o que nós somos. A expansão está por detrás da semente que você não semeia. Quer crescer? Semeie. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O terceiro personagem, ele diz que é importante vigiar a semente. Nesta escritura de Marcos 4, de versículo 26 até 29, a Bíblia diz que um certo homem foi semear uma semente, acordou, dormiu, acordou, a semente não germinava, mas num certo dia, a semente germinou sem ele saber como. Contudo, me espanta a vigilância que este homem tinha na sua semente. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Você semeia desleixo que semeou. Você semeia sonhos e não zela para que eles possam se cumprir. Semeia indo atrás de oportunidades e não procura o que pode fazer para que dê certo. Mas é importante que diante das sementes que semeamos, nós possamos vigiar a semente.
Vigia a semente. A Bíblia nos fala que houve uma semeadura de trigo e lá cresceu joio. E o Senhor disse: deixai tudo crescer, que nós cortaremos tudo no fim, vamos separar tudo no fim. Mas há uma coisa muito interessante, é que quem semeou o joio, semeou na ausência de quem semeou trigo. Por isso que é importante, por que que naquilo que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que tudo vai se cumprir? Porque Deus está toda hora a prestar atenção na sua semente. Presta atenção na tua semente. Presta atenção na tua semente da faculdade, da escola, na tua semente dos negócios, do trabalho. A tua semente precisa ser vigiada. O teu propósito precisa ser vigiado. Toda vez que você não vigia o teu propósito, você está vivendo uma vida que não te pertence. Porque o teu propósito é o que te lembra do que você é. A cápsula de quem você é está no teu propósito. Se você não presta atenção no teu propósito, como você vai ser quem deve ser? There is no way. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:1, diz: amados, cada um ande segundo a vocação na qual foi chamado. Porque você deve andar conforme o porquê você existe. That's your seed. Essa é a tua semente. Toda semente precisa ser vigiada. Entre o mais importante entre plantar e colher, este pensador diz: o importante é vigiar a semente. O importante é vigiar a semente. Aleluia. 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 O quarto pensador diz que o importante é colher no tempo certo. Neste versículo de Mateus 21:34, a Bíblia diz, começa dizendo: e chegando o momento da cega. Há um momento para a cega. Há muita gente colhendo sim, mas colhendo antes do tempo. Há muita gente, pastor, que semeou semente e colheu semente. Porque não deu a semente a oportunidade para que crescesse. Por isso que a pessoa vai concorrer na faculdade, por exemplo. Eu estou falando muito de escola, né? A pessoa vai concorrer à faculdade, estando certo de que Deus me quer aqui. Meu propósito está aqui. E no segundo ano diz: penso em mudar de curso. Colheu a semente antes do tempo. Dentro do mais importante entre semear e colher, o pensador diz: o importante é colher no tempo certo. Colher no tempo certo. Até sementes que não foi você quem plantou na tua terra vão lhe beneficiar. É onde a Bíblia diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz: eu considerei todas as coisas por esterco, por estrume, mas não tem como ser estrume sem antes ter sido algo útil. E nós usamos o estrume para produzir alguma coisa. No momento certo de colher, amados, no momento certo de colher, quando, por exemplo, vocês têm um relacionamento em julgo desigual, não casado nesse caso, e é tempo, quando você entra em Cristo, já é tempo de você sair. Se você não sai em tempo, vai se ferir por mais anos. Mas se você sai em tempo, a tua colheita nesta área vai lhe beneficiar na próxima semeadura. Are you understanding? Porque você está impossibilitado de correr para a tua carreira, ter
tendo bagagens, tendo fardos atrás. Paulo diz, deixando todo pecado e embaraço, corramos para a carreira que nos está proposta. We have a seed. And we have a career que nos está proposta. Mas é preciso aprender a colher no tempo certo. O que não foi você que semeou, ou que não é o que Deus quer que esteja na tua terra. Aprenda a colher no tempo certo e o mais rápido possível. E o que você que semeou, e o que Deus também semeou na tua vida. Aprenda a colher no tempo também em que tudo já está pronto. Há muita gente com semeaduras, né, árvores que já têm frutos, you see, maduros, mas que eles não colhem, os frutos apodrecem. Como é que eu sei isso? A Bíblia nos diz que Daniel propôs-se a orar, Deus respondeu a oração, mas só depois de 21 dias ele viu a manifestação. Eu às vezes me pergunto, o que terá acontecido a Daniel se não tivesse orado? I wonder sometimes. Eu me pergunto isso aí. O que é que teria acontecido a Daniel? Há muita gente. Às vezes as coisas já semearam, mas eles não colhem no tempo certo. Colhem enquanto tudo já amadureceu. É aí onde a palavra de Deus diz que 2 filhos, a um o pai mandou algo, negou. O outro, o pai mandou, disse que ia fazer e não fez. Aquele que disse que ia fazer, se calhar ele disse que ia fazer, mas adiando o dia de fazer. Por conta do tempo em que o pai queria que aquilo fosse feito, colheu no tempo errado. A Bíblia diz que Daniel percebeu isso no livro de Jeremias. Ele diz que ele viu que o tempo que eles deveriam estar no exílio já tinha passado. O tempo da colheita havia passado. Mas eles escolheram colher no tempo certo. Há muitas vezes Moisés chegou no Mar Vermelho. Era tempo de colher Canaã. Era tempo de colher sair do Egito. Demorou a colheita porque não percebeu que a resposta já estava em suas mãos. Há muita gente agora que vai dizer que Deus não lhes respondeu. Orações que Deus vai dizer: você não olhou para a tua direita, você não olhou para a tua esquerda. Yeah. Are you understanding me? Ok, meu tempo. O quinto pensador diz: dentre plantar e colher, é importante ter o que semear depois. Neste versículo, Paulo diz que Deus dá pão e semente. Pão aos que comem, semente aos que semeiam. Depois diz que Deus vai multiplicar a sementeira, não a colheita. Deus não... You see, a palavra de Deus não diz que Ele vai multiplicar o pão. Ele multiplicou o pão antes de ser crucificado. Agora Ele multiplica a semente para você fazer pão. Ei, desculpa. Aleluia. Mas eu quero que você compreenda algo. Toda semente certa que você semeia num terreno certo e colhe no tempo certo, tem as próximas sementes que você precisa para continuar. Há muita gente que até semeia e colhe no tempo certo, mas come o pão e come a semente também, e não pode mais sobreviver amanhã. Não pode mais sobreviver amanhã. Havia um negócio na terra de Sunã. Havia um negócio que era de vender azeite e vender farinha. Mas esta mulher aqui não reservou farinha e azeite para vender. Só tinha azeite e farinha para comer. Ela comeu semente dela. Are you understanding me? Garanta que você tem o que semear amanhã.
garanta que você tem o que semear amanhã. Se você não tem a disponibilidade de Daniel, de sentar e aprender cultura de outra civilização, sentar e aprender língua de outra civilização, não aprecie o resultado de Daniel de ter terminado como terceiro no governo. Porque a semente que lhe levou a frutificar como governador estava na semente dele aceitar ser moldado. Então, o teu destino final depende das sementes que você reserva durante a caminhada. Are you understanding? Are you understanding? Vocês já não estão a dizer amém. Estão com sono. Daqui a pouco vão comer, né? Aleluia. Eu já estou a terminar. Só vamos orar um pouquinho só. Não coma a semente. Este é um chamado para nós. Não comermos a semente. Há muitos jovens que, depois de ter resultados, comem os resultados e não sobra nem mais sonhos. Tornam-se os mesmos homens semelhantes ao homem que disse: alma, não te falta nada, come e beba somente. E o Senhor disse: tolo, porque há sempre mais para nós alcançarmos. O problema é que não nos abrimos para continuar a semear. Este versículo, a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Há pessoas que comem a semente simplesmente por terem valorizado que não deveria dar valor. A Bíblia diz que este homem descobriu um tesouro, colocou num campo, todo o resto que tinha vendeu. Teve dinheiro e comprou o campo juntamente com o tesouro que estava no campo. Não coma a semente tendo medo de sacrificar o que o teu destino pede de si. Não sacrifício é comer a semente. Se você quer ter semente, aprenda a sacrificar-se. Aprenda a sacrificar-se. Cada destino tem o seu sacrifício. Espiritual, secular, por aí em diante. We have sacrifices. E este homem vendeu tudo que tinha para comprar tudo que não poderia ter. Vendeu tudo que tinha e comprou a terra com o tesouro. And sometimes, you see, este homem aqui quando vendeu tudo que tem, se calhar pessoas disseram: você não está bem de cabeça, você. Às vezes o sacrifício inclui você ter de engolir as coisas que virão durante o cumprimento da tua carreira. A Bíblia diz que Jesus Cristo, naquele mesmo, no versículo a seguir, quando fala da nossa carreira, diz que semelhantemente a Jesus Cristo, que ele, you see, ele aceitou a vergonha. É vergonha uma pessoa que é Deus sair e ser cuspido por homens. Mas por conta do destino, he has to do it. Ele deve fazer isso. E você tem de fazer isso também. Independentemente do que possa acontecer. Se nós questionarmos os homens de Deus que estão aqui em frente, sobre o preço que eles pagaram para viver o propósito deles de vida, você às vezes vai dizer: eu não ia aguentar. Mas sometimes é duro você viver o teu destino. That's why você tem que fazer sacrifícios. De às vezes não dormir, parar de saídas, começar a reservar dinheiro, diminuir pessoas que não lhe ajudam, que são embaraços na tua vida, diminuir, tomar decisões sábias, retas, duras, mas que vão lhe conduzir a produzir a sua semente. E em conclusão eu digo:
Não há modernização para o destino. Semeie e colherá. Para o teu destino não existe arroz da indústria. A fórmula é semear e colher. Não existe nenhuma maneira de modernizar o teu caminho para o teu destino. Dentre semear e colher, o mais importante são estas coisas que estes pensadores falaram neste lugar. Aleluia.